Já. Já me mataram. Ano passado me mataram de novo. Prepare-se para mergulhar em um momento que chocou o Brasil e deixou fãs, amigos e familiares de Fábio Júnior profundamente comovidos. O cantor, ícone da música romântica, sempre viveu entre aplausos e polêmicas, e a última vez em que foi visto em público revelou um lado que poucos tiveram a chance de conhecer. Estamos falando de um homem que enfrentou relacionamentos conturbados, batalhas internas intensas, separações dolorosas e uma vida marcada por altos e baixos que quase ninguém imaginava. Nesse evento íntimo, rodeado de pessoas próximas, Fábio surgiu com uma presença serena, mas carregada de emoções profundas, e sua voz, ainda poderosa, tocou corações de uma forma que deixou todos sem fôlego. Momentos de silêncio, lágrimas contidas e gestos simples mostraram a verdadeira humanidade de um artista que sempre foi cercado de holofotes, mas que naquele instante se revelou vulnerável e genuíno, quebrando a imagem de perfeição que muitos tinham dele. Neste vídeo, você vai descobrir detalhes inéditos sobre sua vida pessoal, suas declarações mais polêmicas, segredos guardados por décadas, arrependimentos confessados e a intensidade de suas emoções naquele último encontro. Cada instante traz revelações que provocam choque, empatia e reflexão sobre a trajetória de um ícone que sempre fascinou o público, mas que agora mostra o lado que poucos tiveram a oportunidade de testemunhar. Fique até o final, porque a última revelação vai te impactar profundamente, revelando um Fábio Júnior que vai além da fama e da música, e que emociona por sua autenticidade e sensibilidade. Se você quer continuar acompanhando histórias exclusivas, polêmicas e emocionantes de grandes artistas, inscreva-se no canal e clique no gostei, pois sua inscrição ajuda o YouTube a mostrar nosso conteúdo para mais pessoas e fortalece nosso trabalho. Quem puder, apoie ainda mais com um Super Thanks e nos ajude a produzir vídeos cada vez mais detalhados. Mas, se não for possível, deixe nos comentários o que mais te surpreendeu. Queremos saber sua opinião sobre cada momento revelador. Não perca nenhum detalhe, porque essas histórias inéditas vão mexer com você e mudar a forma como você vê a vida e a carreira desse grande artista brasileiro. Fábio Júnior nasceu em São Paulo no dia 21 de novembro de 1953, em uma família que, embora não fosse ligada diretamente à música, sempre valorizou a expressão artística e incentivou a criatividade desde cedo. Ainda criança, ele demonstrava uma sensibilidade rara, uma capacidade de se emocionar profundamente com melodias simples e uma facilidade natural para imitar vozes e sons ao seu redor. Seus primeiros anos foram marcados por uma curiosidade insaciável e um fascínio por ritmos variados, desde a música popular brasileira até melodias internacionais que chegavam pelo rádio. Ele cresceu em um ambiente em que a disciplina e a educação eram fundamentais, mas sempre encontrou nas músicas e nos pequenos momentos de diversão uma forma de escapar das pressões cotidianas e se conectar com algo maior. A infância de Fábio também foi marcada por certa introspecção. Ele gostava de observar o mundo à sua volta com atenção, absorvendo detalhes que mais tarde se transformariam em inspiração para suas composições e interpretações. Aos 9 anos, começou a participar de apresentações escolares e eventos locais, onde sua voz delicada e afinada rapidamente chamava a atenção de professores e vizinhos. Era perceptível que aquela criança tinha um talento que não poderia ser ignorado, mas ao mesmo tempo, ele enfrentava os desafios típicos de crescer em uma grande cidade, lidando com a curiosidade e o julgamento das pessoas sobre seus interesses artísticos. Durante a adolescência, Fábio começou a frequentar pequenos clubes e encontros musicais, lugares onde jovens se reuniam para trocar experiências e mostrar habilidades. Foi nesse período que ele entrou em contato com músicos profissionais e começou a perceber a diferença entre o talento natural e o trabalho constante necessário para se destacar. Ele assistia atentamente às performances, absorvia técnicas vocais e estudava os estilos que mais o fascinavam, buscando sempre encontrar uma voz própria que pudesse transmitir emoção e verdade.
O início de sua carreira profissional aconteceu ainda na adolescência, quando participou de concursos de música e festivais que eram comuns naquela época. Cada apresentação era um aprendizado, cada erro uma lição, e Fábio assimilava tudo com uma maturidade surpreendente para alguém tão jovem. Ao mesmo tempo, ele enfrentava o medo natural de falhar e a pressão de corresponder às expectativas, tanto de familiares quanto de colegas e público. Esses desafios moldaram seu caráter, tornando-o resiliente e determinado, qualidades que seriam essenciais para os anos seguintes. Seu primeiro contrato artístico surgiu após uma série de apresentações marcantes, quando produtores perceberam não apenas sua voz, mas também a capacidade de se comunicar com o público de maneira íntima e autêntica. Ele começou a gravar singles que rapidamente chamaram atenção nas rádios locais, o que abriu portas para programas de televisão e shows maiores. Durante esse período, Fábio também começou a explorar a composição de músicas, tentando traduzir em canções as emoções e experiências que sentia e observava à sua volta. Essa fase foi decisiva para estabelecer seu estilo único, uma mistura de romantismo, sensibilidade e uma capacidade rara de tocar corações por meio da música. Ao mesmo tempo, ele precisava equilibrar a vida escolar, os primeiros contratos e a atenção da mídia emergente, algo que exigia disciplina e maturidade muito além de sua idade. Mesmo diante de todas essas demandas, Fábio nunca perdeu a autenticidade, sempre manteve a conexão com suas raízes e com a simplicidade que marcou seus primeiros anos de vida. Seus pais, embora preocupados com os desafios da carreira artística, sempre o apoiaram, reconhecendo que o talento do filho era algo que precisava ser nutrido e protegido. Ao olhar para trás, fica claro que a infância e o início da carreira de Fábio Júnior foram fundamentais para construir não apenas um artista de sucesso, mas um homem sensível, profundo e capaz de transmitir emoção verdadeira através da música. Cada dificuldade, cada aplauso, cada crítica contribuíram para moldar seu caráter e consolidar a base de uma trajetória que se tornaria icônica na música brasileira, mostrando que desde cedo ele estava destinado a deixar uma marca inesquecível no coração do público. A vida pessoal de Fábio Júnior sempre foi marcada por uma intensidade emocional que refletia diretamente em seus relacionamentos e na maneira como vivia suas experiências amorosas. Desde jovem, ele se mostrou uma pessoa apaixonada, alguém que buscava nas conexões humanas não apenas companhia, mas uma troca profunda de sentimentos e experiências. Seus primeiros amores adolescentes foram intensos e moldaram uma sensibilidade que mais tarde se tornaria característica de sua música e de sua presença pública. Ao longo de sua vida adulta, Fábio se envolveu em diversos relacionamentos de grande repercussão, alguns duradouros e outros marcados por separações turbulentas que chamaram a atenção da mídia e de seus fãs. Ele é pai de 8 filhos, cada um deles fruto de diferentes fases de sua vida, e sempre falou abertamente sobre a alegria e a responsabilidade de ser pai, reconhecendo que nem sempre conseguiu estar presente em todos os momentos devido à intensidade de sua carreira artística. O relacionamento com Fiuk, seu filho mais conhecido publicamente, é um dos que sempre recebeu atenção especial, e Fábio expressou em entrevistas a importância de manter um vínculo afetivo próximo, apesar dos desafios naturais que surgem com a distância física e os compromissos profissionais. Além de Fiuk, ele teve relações que geraram histórias marcantes e, por vezes, polêmicas, incluindo romances que foram alvo de especulação na imprensa e que mostraram um lado vulnerável e humano do artista, capaz de errar, se arrepender e buscar reconciliação quando possível. Fábio também revelou em entrevistas que algumas decisões amorosas foram motivadas não apenas pelo sentimento, mas pelo desejo de construir estabilidade emocional, algo que ele buscava intensamente ao longo de sua vida, embora nem sempre tenha conseguido encontrar de forma plena. Ele chegou a declarar que a fama trouxe dificuldades nos relacionamentos, pois a exposição constante e a pressão social muitas vezes interferiam na intimidade e na espontaneidade de seus vínculos afetivos. Apesar disso, ele sempre se esforçou para manter laços de amizade e respeito com pessoas importantes de sua vida, demonstrando que, mesmo diante de desafios e separações, a empatia e o cuidado com o outro eram prioridades.
Os casamentos e relacionamentos mais conhecidos de Fábio Júnior incluem momentos de grande felicidade e de aprendizado, e ele sempre foi transparente ao falar sobre as dificuldades de conciliar o amor com uma carreira intensa e a vida pública. Ele também admitiu sentir culpa em várias ocasiões por não conseguir dedicar o tempo que gostaria a seus filhos e parceiros, mas destacou que o afeto e o amor sempre foram presentes, mesmo quando a presença física era limitada. A vida amorosa de Fábio Júnior não se limitou apenas a romances oficiais. Ele também manteve conexões emocionais profundas que, por vezes, se tornaram confidências importantes em entrevistas, revelando que o coração do artista sempre buscou intensidade e sinceridade, mesmo diante de situações complicadas. Ele nunca teve medo de expor suas emoções, e essa sinceridade o tornou não apenas um cantor amado, mas também uma figura com quem o público se identificava, pois muitos viam nele reflexos de suas próprias experiências amorosas, com todos os altos e baixos que fazem parte da vida real. O fato de ser constantemente acompanhado pela mídia fez com que cada relacionamento fosse amplamente comentado, mas Fábio sempre manteve uma postura que equilibrava respeito, honestidade e a vontade de proteger sua vida familiar, mesmo quando se tornava inevitável lidar com rumores e críticas públicas. Ele também falou sobre a importância de aprender com os erros e de reconhecer momentos em que escolhas emocionais não foram as melhores, destacando que o amadurecimento afetivo é um processo contínuo e que cada relacionamento deixa ensinamentos duradouros. Ao longo dos anos, Fábio construiu uma rede de afetos que incluía familiares, amigos e parceiros, e a manutenção desses laços sempre foi fundamental para que ele encontrasse equilíbrio emocional, algo que se refletia em sua música e em sua maneira de se relacionar com o público. Mesmo diante de separações e conflitos, ele sempre buscou resolver as situações com diálogo e compreensão, valorizando a verdade e a transparência e reconhecendo que cada fase da vida traz oportunidades de crescimento pessoal. A intensidade de seus sentimentos e sua maneira aberta de vivenciar relacionamentos fizeram com que Fábio Júnior fosse admirado não apenas por sua carreira artística, mas também por sua capacidade de amar de forma completa, sem reservas, demonstrando que a vulnerabilidade é uma força que conecta pessoas e gera empatia. Fábio Júnior sempre foi conhecido por sua voz marcante e suas interpretações emocionantes, mas poucos conhecem a profundidade das batalhas internas que ele enfrentou ao longo de sua vida. Desde os primeiros anos de carreira, ele teve que lidar com uma pressão intensa, tanto da indústria musical quanto do público, que esperava dele não apenas talento, mas perfeição constante. Essa pressão, somada à sua própria sensibilidade, gerou momentos de grande insegurança e dúvidas existenciais, fazendo com que ele questionasse sua capacidade e valor como artista e como ser humano. Fábio já declarou em entrevistas que enfrentou períodos de depressão, nos quais se sentia isolado, mesmo rodeado por pessoas e pelo carinho dos fãs. Ele descreveu noites intermináveis de ansiedade e pensamentos que giravam em torno de fracassos, medos e a sensação de inadequação, sentimentos que muitas vezes contrastavam com a imagem de sucesso que o público via. Durante anos, ele lutou para conciliar a fama com a necessidade de manter sua identidade e integridade emocional. E essa batalha interna se refletia em sua música, que muitas vezes transmitia uma mistura de alegria e melancolia, revelando a complexidade de suas emoções. Em alguns momentos, ele se sentiu sobrecarregado pelo peso das expectativas e chegou a considerar pausas em sua carreira, buscando encontrar equilíbrio e um sentido mais profundo para sua vida. Fábio também enfrentou conflitos familiares que afetaram profundamente seu bem-estar emocional. Separações, desentendimentos e a sensação de não conseguir estar presente em todos os momentos importantes de seus filhos causaram dor e remorso, sentimentos que ele reconheceu publicamente e que o levaram a refletir sobre prioridades e escolhas de vida. Ele revelou que esses momentos de fragilidade foram essenciais para que pudesse compreender melhor a si mesmo e desenvolver resiliência, aprendendo a aceitar que nem sempre tudo poderia estar sob seu controle. Ao longo de sua trajetória, Fábio passou por perdas significativas de amigos próximos e colegas de profissão, experiências que o confrontaram diretamente com a mortalidade e a fragilidade da vida humana.
Essas situações exigiram dele força emocional para continuar seguindo adiante, e ele encontrou na música uma forma de processar essas dores, transformando o sofrimento em arte e usando sua voz para se conectar com outros que viviam experiências semelhantes. Em diversas entrevistas, ele comentou sobre a dificuldade de lidar com críticas públicas e julgamentos que muitas vezes eram injustos ou exagerados. Fábio admitiu que essas críticas alimentavam inseguranças, fazendo-o questionar suas decisões e seu valor, mas também o impulsionaram a buscar aperfeiçoamento contínuo, aprendizado e autoconhecimento. Ele revelou que a solidão foi uma companheira constante em muitos momentos, não apenas física, mas emocional, pois lidar com fama e expectativas cria uma barreira entre a vida privada e a imagem pública, e ele precisou aprender a navegar entre esses mundos de forma saudável. Para superar essas batalhas internas, Fábio encontrou estratégias diversas, incluindo terapia, meditação e o apoio de pessoas próximas que o ajudaram a manter equilíbrio emocional. Ele também se dedicou a projetos pessoais e à família, entendendo que a conexão humana e a atenção aos relacionamentos verdadeiros eram essenciais para se sentir completo e seguro. Ele descreveu momentos em que sentiu que tudo estava desmoronando, quando a ansiedade e o medo pareciam insuportáveis, mas conseguiu encontrar força na arte e no amor por sua música, que se tornou uma válvula de escape e uma maneira de lidar com emoções complexas. Fábio compartilhou que, em muitos momentos, sua voz e suas composições eram reflexos diretos de suas dores e conflitos internos, permitindo-lhe externalizar sentimentos que, de outra forma, permaneceriam reprimidos. E essa honestidade emocional conquistou a empatia e admiração de milhões de fãs. Ele revelou que esses períodos difíceis também foram fundamentais para moldar seu caráter e sua perspectiva sobre a vida, ensinando-o a valorizar momentos simples, a importância de cuidar da saúde mental e a compreender que vulnerabilidade não é fraqueza, mas sim uma demonstração de coragem e autenticidade. As batalhas internas de Fábio Júnior não se limitaram a questões emocionais. Ele também enfrentou desafios profissionais que colocaram sua confiança à prova, desde decisões erradas de carreira até períodos de baixa popularidade, nos quais precisou reinventar-se e redescobrir sua paixão pela música. Ele reconheceu que o processo de recuperação e aprendizado foi longo e contínuo, exigindo paciência, autocompaixão e disciplina para reconstruir autoestima e confiança. Atualmente, Fábio olha para essas experiências como etapas essenciais de crescimento, compreendendo que os momentos de dor e luta o tornaram mais sensível, empático e capaz de se conectar profundamente com o público, transmitindo emoções genuínas que vão além da simples interpretação musical. Ele transformou cada desafio em aprendizado, cada frustração em motivação, e mesmo diante de crises emocionais e profissionais, manteve sua integridade e autenticidade, mostrando que é possível superar adversidades com coragem, reflexão e amor por aquilo que se faz. Fábio Júnior sempre foi um artista que, além de seu talento musical, se destacou pela sinceridade e coragem ao fazer declarações públicas, muitas vezes polêmicas e que geraram repercussão imediata na mídia e entre os fãs. Ele nunca teve medo de expor aspectos de sua vida pessoal, sentimentos e escolhas, e essa transparência o tornou uma figura admirada, mas também alvo de críticas e debates. Ao longo de sua carreira, ele participou de diversas entrevistas em que abordou temas que muitos artistas prefeririam evitar, incluindo erros do passado, relacionamentos complicados e desafios profissionais enfrentados ao longo de décadas no show business. Uma das declarações que mais chamou atenção foi sobre sua experiência com a fama, quando revelou que, embora amasse a música e a conexão com o público, muitas vezes sentia-se aprisionado pelo olhar alheio e pelas expectativas irreais criadas em torno de sua imagem. Ele contou que precisou aprender a lidar com inveja, críticas injustas e comentários maldosos que chegavam a afetar seu emocional, mostrando que o sucesso nem sempre é sinônimo de felicidade plena e que cada conquista tem um preço invisível para quem observa de fora. Fábio também falou abertamente sobre questões amorosas e familiares, revelando episódios de traição, desentendimentos e dificuldades de conciliar vida pessoal com a carreira. Ele admitiu que nem sempre fez escolhas perfeitas,
mas que cada decisão trouxe aprendizado e amadurecimento, e que assumir suas falhas publicamente era uma maneira de se responsabilizar e mostrar autenticidade ao público. Em algumas entrevistas, Fábio abordou polêmicas relacionadas à sua atuação no cinema e na televisão, explicando situações em que conflitos com produtores ou colegas de elenco geraram rumores e notícias distorcidas. Ele revelou que muitas vezes preferiu se calar para preservar relações e evitar conflitos maiores, mas que essas experiências o ensinaram sobre paciência, diplomacia e a importância de manter a integridade, mesmo em ambientes desafiadores. Outra declaração marcante foi sobre o impacto emocional da crítica pública, quando confessou sentir dores profundas ao ver sua vida pessoal transformada em manchetes sensacionalistas e como isso o levou a refletir sobre a fragilidade das relações humanas quando expostas à mídia. Ele também compartilhou histórias de bastidores, momentos de tensão e decisões artísticas difíceis, mostrando que por trás de cada sucesso havia escolhas estratégicas, negociações complexas e sacrifícios pessoais, o que deu ao público uma visão mais realista da vida de um artista renomado. Em diversos momentos, Fábio abordou temas de saúde mental e emocional, incentivando outros a buscar apoio e a reconhecer suas vulnerabilidades, e ao fazer isso, quebrou tabus relacionados à imagem do artista perfeito, mostrando que sentir medo, tristeza e insegurança é natural e não diminui a força ou o talento de ninguém. Algumas de suas declarações mais polêmicas envolveram comentários sobre relacionamentos passados, nos quais ele falou sobre erros de julgamento, ressentimentos e reconciliações, sempre de forma honesta e sem dramatizações exageradas, revelando um homem capaz de refletir sobre seu próprio comportamento e aprender com experiências difíceis. Fábio também não evitou falar sobre assuntos sociais e culturais, expressando opiniões sobre a indústria musical, mudanças de mercado e as transformações da sociedade ao longo de sua vida. Ele comentou sobre como a tecnologia e as redes sociais mudaram a forma como os artistas se relacionam com o público, e muitas dessas opiniões provocaram debates acalorados, mostrando que ele é alguém que pensa criticamente sobre o mundo ao seu redor e não teme expor suas ideias. Outra revelação marcante envolveu sua própria percepção sobre envelhecimento e legado, quando afirmou que sempre buscou ser verdadeiro em suas ações e sentimentos, e que mais do que números de vendas ou prêmios, o que realmente importava era a capacidade de tocar corações e deixar memórias positivas em quem o acompanha. Ele também compartilhou momentos de gratidão, reconhecendo amigos, colegas e fãs que estiveram ao seu lado durante crises e conquistas, reforçando a importância de relações sinceras e apoio mútuo. Em várias entrevistas recentes, Fábio trouxe à tona reflexões sobre erros e acertos do passado, falando sobre como cada decisão, cada falha e cada vitória contribuíram para moldar sua personalidade, visão de mundo e carreira artística, e ao fazer isso, gerou empatia e conexão com pessoas de todas as idades que se identificavam com suas experiências. Ele revelou ainda episódios inéditos de bastidores de shows, gravações e bastidores de novelas e filmes, mostrando um lado humano e vulnerável, frequentemente invisível para quem acompanha apenas a vida pública de artistas. Fábio Júnior também comentou sobre a importância de equilibrar carreira e vida pessoal, enfatizando que a busca pelo sucesso não pode se sobrepor à felicidade e bem-estar emocional, e que reconhecer limites, pedir ajuda e se permitir momentos de pausa é fundamental para manter a saúde mental e a autenticidade. Ao longo de sua trajetória, suas declarações polêmicas e revelações marcaram não apenas a imprensa, mas também a vida de fãs que encontraram nas palavras de Fábio conforto, inspiração e uma sensação de proximidade com alguém que compartilha suas dores, erros e aprendizados sem medo de se mostrar humano. Na ocasião, ele compareceu a um evento íntimo, cercado de familiares, amigos e colegas de longa data, e desde o primeiro instante a atmosfera era de emoção pura, pois sua chegada trouxe uma aura de respeito, carinho e admiração que contagiava todos os presentes. Ele estava vestido de maneira simples, mas elegante, transmitindo ao mesmo tempo humildade e dignidade, como alguém que não precisava de adornos para ser reconhecido e que carregava consigo a experiência de décadas dedicadas à música, à arte e à vida emocional intensa. Durante todo o evento,
Fábio interagiu com cada pessoa com atenção genuína, abraçando amigos, conversando de forma sincera e fazendo com que cada gesto seu transmitisse afeto e gratidão, mostrando que, apesar da fama e dos altos e baixos de sua trajetória, ele mantinha a capacidade de se conectar de forma profunda e verdadeira com aqueles ao seu redor. Em determinado momento, ele subiu ao palco improvisado e, ao começar a cantar, o silêncio tomou conta do local. Sua voz, ainda poderosa e cheia de emoção, preencheu cada canto e cada nota parecia carregar toda a história de sua vida. Seus amores, suas dores, seus triunfos e suas reflexões. As pessoas presentes sentiram uma conexão quase tangível com ele, como se cada canção fosse um diálogo íntimo, um convite a compartilhar emoções que muitas vezes permanecem guardadas no coração. Muitos relataram que, ao vê-lo cantar, lágrimas surgiam sem que pudessem conter, não apenas pela beleza das músicas, mas pela intensidade emocional que Fábio transmitia, um testemunho vivo de sua trajetória repleta de experiências que marcaram gerações. O momento foi ainda mais especial porque ele demonstrou uma serenidade rara, aquela calma de quem aprendeu a lidar com suas batalhas internas, que reconheceu erros e acertos e que agora vivia a plenitude de se aceitar e de valorizar os pequenos gestos da vida. Entre canções, ele conversou com fãs e amigos, fazendo perguntas, escutando histórias e mostrando empatia, o que gerou uma sensação de proximidade inédita para quem o acompanhava de perto. Não havia qualquer formalidade excessiva, apenas a autenticidade de alguém que entende o valor da presença e do afeto genuíno. Vários presentes comentaram que foi impossível não se emocionar com a expressão em seus olhos, que refletiam memórias, experiências e uma vida inteira dedicada a sentir e transmitir sentimentos. Ele falou sobre sua gratidão por estar cercado de pessoas queridas, sobre a importância de celebrar o momento presente e sobre o significado da música como veículo de conexão e cura, revelando uma lucidez e uma generosidade emocional que deixaram todos comovidos e inspirados. Aquela última aparição em público também marcou uma reflexão sobre o tempo e o legado, pois Fábio parecia consciente da história que construiu e do impacto que teve na vida das pessoas. E isso se refletia em cada gesto, em cada palavra e em cada nota que ecoava naquele ambiente. Foi um instante que uniu emoção, nostalgia e alegria, mostrando que, apesar das dificuldades e lutas enfrentadas ao longo da vida, a essência de Fábio Júnior permanece intacta, sensível, humano, generoso e profundamente conectado com as pessoas. O evento deixou uma lembrança duradoura em todos os que estavam presentes, e muitos afirmaram que sentiram a grandeza de um homem que não precisa de holofotes para ser admirado, pois sua autenticidade e a intensidade de sua vida já são suficientes para gerar admiração e emoção. A maneira como ele conduziu aquele momento final foi um reflexo de maturidade e serenidade, adquiridas ao longo dos anos. Uma demonstração de que é possível envelhecer com dignidade, manter relações sinceras, expressar emoções de forma plena e continuar tocando corações mesmo sem grandes espetáculos, apenas com presença, atenção e verdade. Muitos descreveram o evento como inesquecível, um encontro com um artista que transcende a música e se torna símbolo de sensibilidade, humanidade e emoção pura. Cada gesto de Fábio, desde os sorrisos até a forma como se dirigia às pessoas, deixou uma impressão duradoura, um testemunho de sua capacidade de se doar emocionalmente e de transformar um simples encontro em uma experiência memorável e tocante. Fábio Júnior vive uma fase de equilíbrio e reflexão, conciliando sua carreira artística com momentos dedicados à família, aos amigos e à própria vida pessoal de maneira mais tranquila e consciente, valorizando cada experiência e buscando viver o presente com atenção e gratidão, sem deixar que a rotina ou a pressão do passado interfira em sua serenidade. Ele continua envolvido com a música, participando de shows e projetos especiais, mas agora escolhe cuidadosamente os compromissos que aceita, priorizando aqueles que permitem uma conexão verdadeira com o público e que respeitam seu ritmo de vida, mostrando maturidade e discernimento adquiridos ao longo de décadas de carreira. Sua presença nos palcos ainda impressiona, pois apesar do tempo,
a emoção e a sinceridade que ele transmite permanecem intactas, e cada apresentação reflete a história de vida intensa, marcada por amores, desafios e conquistas, conquistando fãs antigos e novas gerações que se identificam com sua trajetória. Fábio Júnior também tem se dedicado a fortalecer laços familiares, participando ativamente da vida de seus filhos e netos, cultivando relações baseadas em respeito, afeto e apoio mútuo, reconhecendo a importância de estar presente nos momentos que realmente importam, o que demonstra uma evolução pessoal e emocional que inspira aqueles ao seu redor. Seu legado transcende a música, pois ele se tornou um símbolo de autenticidade, vulnerabilidade e coragem, mostrando que é possível enfrentar batalhas internas, reconhecer erros e aprender com eles, mantendo sempre a integridade e a verdade como pilares de sua existência. Ele deixou marcas profundas na música romântica brasileira, com canções que continuam emocionando milhares de pessoas, e sua trajetória serve de exemplo para artistas e fãs sobre a importância de viver de maneira intensa, honesta e sensível. Além disso, Fábio Júnior é lembrado por sua generosidade, pelo modo como compartilha emoções genuínas e pelo impacto positivo que causa na vida de quem acompanha sua arte, reforçando que o verdadeiro legado de um artista não está apenas em números de vendas ou prêmios, mas na capacidade de tocar corações, inspirar e transmitir sentimentos que permanecem vivos através do tempo.